E aí, gente, tudo bem? Eu vou explicar para vocês hoje a estrutura do fio capilar e como assim acontecem os processos químicos e os processos de tratamento nessa estrutura do fio, tá? Então o fio ele vai se dividir em três partes basicamente, que seria a cutícula, que é a parte de fora, tá? O córtex, que é uma parte, uma camada abaixo da cutícula, e a medula, tá? A medula a gente não sabe exatamente para que serve ainda. Acredita-se que é para orientar mesmo para onde o cabelo deve crescer, tá? Então, assim, é ligar mesmo, né? A raiz até o resto dos cabelos, tá? Então, o que acontece, gente? A medula seria aquele bulbo mesmo capilar. Sabe quando você arranca o fio lá da raiz, não fica aquela bolinha? Então, aquilo ali é a medula, tá? O que acontece? Quando eu faço um procedimento químico, seja de permanente, que é para encaracolar os cabelos, ou volumoide, que é para frisar o cabelo, ou então o relaxamento, alisamento, a progressiva, que é para alisar, eu vou mexer no córtex. Por quê? Eu vou usar sempre um anti-resíduos para abrir a cutícula, para eu ter acesso ao córtex, porque é ele que diz se o cabelo é louro, se ele é castanho, que tipo de castanho é esse, se é preto, e ele diz também se o cabelo é liso, cacheado, ondulado, frisado, enfim. Então eu vou lá, porque o córtex ele é formado tanto de pontes de enxofre quanto de cistina, tá? E essas pontes, se elas forem ligadas assim retinhas, é porque o cabelo é liso. Se elas forem ligadas irregularmente, tá? É porque o cabelo é cacheado, encaracolado, frisado, crespo, enfim. E quando eu vou fazer um alisamento, eu vou lá, uso um shampoo anti-resíduos para eu chegar até o córtex, eu vou aplicar um produto que vai quebrar essas pontes de cistina e de enxofre e depois, mecanicamente, gente, eu vou reorganizar essas pontes. Se for com chapinha, o que acontece? Eu vou reorganizar essas pontes e elas vão se ligar de maneira retilínea. Se for para fazer um babyliss, para cachear ou então para frisar o cabelo, eu vou reorganizar essas pontes, mas de maneira irregular, tá? Então, como é que vai acontecer, gente, o tratamento? Mesma coisa, muitas vezes eu preciso abrir as cutículas para o tratamento entrar e depois eu fechar as cutículas. Queria só fazer uma ressalva aqui, que quando eu uso uma escova de carbocisteína, ela não promete alisar em momento algum, mas ela promete retirar o volume, porque ela faz uma hidratação profunda, tá, gente? Então a escova de carbocisteína, ela é muito boa para hidratar, porque a carbocisteína, a cisteína, aliás, é um dos elementos que compõe o cabelo, tá? Então agora eu vou falar de tratamento, tá? A respeito dos tratamentos, como eles agem. É a mesma coisa. Eu já vou usar um anti-resíduos ou um shampoo de limpeza profundo, tá? Ou então, às vezes, até aqueles transparentes mesmo, para dar uma limpeza, uma limpada melhor, para abrir um pouco as cutículas. E eu vou colocar massa, vou repor massa, isso de uma forma geral, porque massa, gente, eu posso repor hidratando, nutrindo ou reconstruindo. Se eu fizer reposição de lipídio, que é gordura, e de água, eu tô fazendo uma hidratação nos meus fios. Eu tô lá no córtex agindo, tá? Se eu fizer uma reposição de vitaminas, por exemplo, tá? Eu tô fazendo uma nutrição. Eu dei aguinha, vou dar comidinha, tá? E se eu fizer uma reposição de proteínas, que na verdade são formadas por aminoácidos e um deles é a queratina, não necessariamente apenas a queratina, eu estou fazendo uma reconstrução. Tem muita gente erroneamente falando que um creme de reconstrução ele precisa ter queratina. Não, ele precisa ter aminoácidos, tá? Ele vai reconstruir seu cabelo. É até bom porque assim, a queratina ela é responsável por endurecer o fio. Então, quando você pega, põe um bob e ele fica no formato, é por causa da queratina, tá? Ela que dá firmeza ao fio. Então, se você repuser demais a queratina, que dá aquele efeito grafite, o cabelo fica muito duro e se parte facilmente, tá? Então, sabe aquela história, a diferença do remédio, do veneno é a quantidade? É por aí, tá? Agora, os outros aminoácidos, por exemplo, na máscara de macadâmia, que é muito boa, gente, ela é reconstrutora, então ela tem aminoácidos, mas ela não tem a queratina. Então lá eles aconselham você pode usar até 2 vezes por semana. Então os outros aminoácidos não tem problema você usar, repor com mais frequência, tá? Então agora eu me perdi totalmente, mas enfim, tava falando como age, né? Então você vai abrir a cutícula e você
você vai repor massa, seja hidratando, seja nutrindo, seja reconstruindo seu cabelo, tá? E depois você vai usar alguma coisa para fechar essas cutículas. Pode ser o acidificante, pode ser o condicionador, enfim. Então, o que eu queria mesmo era mostrar também num esquema muito simplificado como isso funciona e falar para vocês o seguinte: quando dá problema, gente, a cutícula é a primeira a gritar, tá? Mas quando emborracha, quando tem corte químico, e às vezes o corte químico é bravo porque ele vai lá na medula, o cabelo cai lá da raiz, tá? Aí não cresce mais. Agora o corte químico ainda, quando ele não chega lá na raiz, você consegue recuperar o cabelo. É porque eu já abri a cutícula, que é a proteção do cabelo, e eu danifiquei o córtex, tá? Então assim, apesar da gente ficar muito apavorado, meu Deus, olha a cutícula do meu cabelo, como ele tá ressecado e tal. O problema é que ela tá aberta porque tá faltando massa, e porque você precisa repor massa e fechar essa cutícula. Porque se você não fechar, já viu que às vezes você faz tratamento hoje, amanhã o cabelo já tá uma porcaria? É porque às vezes a sua cutícula não tá segurando. Então cabelo descolorido, quando ele é platinado, é um problema também, viu gente? Eu sei disso. Não segura tratamento. Então eu vou usar, para explicar para vocês como funciona o tratamento no fio capilar, assim, não cobrem de mim, eu tô fazendo de uma maneira super simples para qualquer pessoa, maneira simplória mesmo, para qualquer um entender, tá? Eu vou usar essa ampolinha aqui. Essa parte de baixo a gente vai imaginar que é a medula, tá? Do cabelo. Essa parte de dentro aqui é o córtex. E a tampinha dela seria a minha cutícula, tá? Então o que que acontece? Quando eu quero repor massa, tá? Eu vou abrir essa cutícula como? Ou com shampoo de limpeza profunda, ou com shampoo anti-resíduos, que é o de pH mais ácido, tá? E eu vou colocar massa aqui, seja com hidratação, nutrição ou reconstrução. Vou colocar água, tá? Pra vocês entenderem. Então, ó, coloquei água aqui, repus massa. Gente, se eu não fechar essa cutícula aqui, olha o que vai acontecer. Renata, não faz sujeira. Ó, vou perder tudo. Tá? Vai sair. Às vezes você deitar no travesseiro sai, gente, com as cutículas abertas. Então o que eu tenho que fazer? Repor massa. Beleza, repus. E eu tenho que fechar a cutícula. Alguns chamam de escama também. Fechei. Agora, gente, tá aqui, ó, o fio preenchidinho, tá? E a minha cutícula fechadinha, tá? Que é isso que eu preciso fazer. Como que eu faço, Renata? Olha, tem várias maneiras, tem vários produtos, mas assim, dois que eu considero muito bons são condicionadores, que assim, na dúvida, qualquer tipo de tratamento que você fizer, condiciona, que ele vai fechar suas cutículas. E o acidificante, tá? Que é uma coisa que vocês podem usar também. Mas o acidificante a gente usa mais no pós-química, tá? Então, pós-química, faz seu tratamento, usa o acidificante para ele segurar. Agora, geralmente é o condicionador que fecha essas cutículas. Dependendo do tratamento, gente, a cauterização, por exemplo, é um produto mais o aquecimento com a chapinha. E a forma da chapinha passar mesmo, ela vai fechando, cauterizando. Tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham entendido. Esse esquema é bem simplório, mas, assim, é mais fácil da pessoa entender, assim, tá bom? Então, eu tô aqui pra facilitar, tá? Um beijo, saúde e paz, o resto a gente corre atrás.